A Roxana foi adotada para viver o sonho americano, mas aos 15 anos se tornou protagonista de um pesadelo que quase destruiu toda a sua família. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes, se tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia, e vou pedir logo no começo do vídeo que você já deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. No início dos anos 2000, em uma rua tranquila de Plymouth, no estado do Michigan, que fica nos Estados Unidos, existia uma casa que parecia até a saída de um filme. Aquelas com tijolinhos à vista, janelas grandes, um jardim bem cuidado e no inverno uma camada de neve que tornava o cenário ainda mais encantador. Era ali que viviam Lorraine e Jeffrey Sikorsky, um casal que depois de muitos anos de carreira e estabilidade financeira sentia que algo ainda faltava em suas vidas. A Lorraine era enfermeira anestesista, o Jeffrey engenheiro automotivo. Eles não tinham filhos, mas estavam dispostos a mudar isso. A vontade de adotar falava mais alto. Não se tratava apenas de preencher um vazio, mas sim de oferecer a uma criança a chance de crescer com amor, estrutura e oportunidades. A decisão então foi tomada, eles iriam adotar. Foi assim que os caminhos da Lorraine e do Jeffrey cruzaram com o de uma menina chamada Roxana. Eles viajaram mais de 6.000 quilômetros até uma cidadezinha na Polônia, onde ficava o orfanato que mudaria suas vidas. Ao chegar lá, viram dezenas de crianças correndo, brincando, tentando chamar a atenção de qualquer adulto que passasse. Mas uma em especial se destacou para Lorraine, uma garotinha pequena que imediatamente correu em sua direção, abraçou as suas pernas e a chamou de mamãe. O nome dela era Roxana, e a Lorraine sentiu na hora que aquela era a filha que ela esperava por tanto tempo. A Roxana tinha apenas 6 anos, mas já carregava uma história marcada por abandono e dor. Ela havia nascido em 1999, era filha de uma adolescente polonesa com sérios problemas relacionados a substâncias ilícitas. A Roxana não estava sozinha naquele orfanato, seus 2 irmãos mais novos também tinham sido levados para lá após a mãe perder a guarda dos 3. Diante dessa realidade, a Lorraine e o Jeffrey tomaram outra decisão de muito impacto. Eles não iriam separar os irmãos. Eles voltariam para os Estados Unidos com as 3 crianças. O processo de adoção foi longo, burocrático e cheio de exigências, mas nada disso desanimou o casal. Depois de meses enfrentando papeladas, entrevistas e avaliações psicológicas, os 3 irmãos finalmente desembarcaram em Michigan. O início foi de adaptação, mas aos poucos tudo começou a entrar nos eixos. A nova rotina incluía escola, passeios em família e jantares preparados com carinho. A Lorraine dizia que a Roxana parecia uma pequena adulta, porque na Polônia ela era meio que a mãezinha dos irmãos menores. Ela cuidava deles com muito zelo e tentava protegê-los o máximo que podia. Mesmo com as dificuldades iniciais com o idioma, ela demonstrava inteligência e muita sensibilidade. Era para todos os efeitos uma criança que só precisava de amor, carinho, estabilidade e tempo para florescer. Todos pensavam que ela tinha um futuro brilhante pela frente, mas o tempo trouxe também os desafios da adolescência. Quando a Roxana completou 15 anos, em 2014, seus pais começaram a perceber mudanças no comportamento da menina. Antes ela era doce e protetora e agora demonstrava traços de rebeldia. Ficava mais isolada, se irritava com facilidade e algumas mentiras inocentes começaram a surgir. Não era nada que a Lorraine e o Jeffrey não esperassem, afinal de contas, a adolescência é um período muito difícil para qualquer um.
mas no caso da Roxana, havia um histórico por trás que não podia ser ignorado. Ela já havia sido diagnosticada com TDAH e transtorno de estresse pós-traumático. Com o acompanhamento de psicólogos e uso de medicamentos prescritos, a Lorraine e o Jeffrey acreditavam que conseguiam administrar bem aquela situação. Eles não mediam esforços, colocaram a Roxana em uma boa escola, garantiram que ela tivesse amigos e acesso a todo tipo de suporte psicológico. Eles acreditavam que com paciência ela superaria traumas do passado, mas algo escapava do controle ali. Eles não estavam percebendo algo muito grave que estava acontecendo por trás da cortina, digamos assim. Como muitos adolescentes da sua idade, a Roxana estava cada vez mais conectada na internet e nas redes sociais. E foi online, mais precisamente no Facebook, que ela conheceu um jovem chamado Michael. Ele dizia ter 18 anos, mas na verdade era um pouco mais velho, ele já era um homem de 23 anos. A Roxana tinha apenas 14 anos na época que os dois começaram a conversar e ela ficou encantada com a atenção que recebia dele. O Michael parecia entender as suas dores, dizia ter vivido situações semelhantes, demonstrava empatia, afeto e logo passou a ocupar o espaço de confidente, o príncipe encantado na mente da menina. Eles começaram a se encontrar em segredo e o lugar escolhido para os encontros era o mais inusitado possível, a biblioteca da cidade. A Lorraine e o Jeffrey achavam que a filha estava passando horas estudando e até ficavam felizes com isso, sentiam muito orgulho ao ver que aparentemente ela estava mais animada, mais participativa e mais estudiosa. Só que eles mal sabiam que por trás da rotina de leituras e estudos havia um relacionamento proibido e perigoso florescendo. O Michael, apesar de saber a idade real da Roxana, não se afastou, muito pelo contrário. Ele se envolveu ainda mais e a Roxana, frágil emocionalmente e com um histórico de dificuldades de apego, caiu como um patinho. Ela havia sido diagnosticada com RAD, o transtorno de apego reativo, e passou a ver nele a única pessoa que realmente a compreendia. Ele acabou tirando toda a segurança que ela tinha nos pais e trouxe esse sentimento para ele. Esse transtorno, gente, ele é raro, mas é muito sério. Ele afeta a capacidade da criança de desenvolver laços saudáveis com figuras parentais, o que significa que ao invés de se conectar com os pais adotivos, a Roxana canalizava toda a sua necessidade afetiva para um homem mais velho que se aproveitava da sua vulnerabilidade. A Lorraine e o Jeffrey não imaginavam o que estava acontecendo e nem sonhavam com o que estava por vir. Mas quando descobriram a verdade, tudo desmoronou de vez. A revelação do envolvimento entre a Roxana e um homem mais velho, chamado Michael, abalou profundamente a estrutura daquela família. A Lorraine e o Jeffrey, atentos ao comportamento da filha, perceberam algo estranho quando encontraram mensagens trocadas entre os dois. E o que era apenas um namoro escondido aos olhos de uma adolescente, revelou-se algo bem mais sério. O Michael não tinha 18 anos, ele estava mentindo para ela, ele era bem mais velho. E também pelas mensagens, era bem fácil de perceber que ele estava manipulando a garota, principalmente para fazer algumas coisas com ele, algumas atividades mais íntimas, se é que vocês me entendem. E isso era muito grave, porque a Roxana estava completando 15 anos. Ela não tinha a idade legal para consentir com algo desse tipo. E ao entenderem a real dimensão da situação, a Lorraine e o Jeffrey agiram rapidamente. Eles confiscaram o celular da filha, proibiram qualquer contato com o Michael e buscaram o apoio das autoridades. Eles levaram a Roxana até a delegacia e também a uma unidade de saúde com o objetivo de reunir informações que pudessem embasar uma denúncia formal. Eles queriam proteger a filha e responsabilizar quem, segundo eles, estava se aproveitando da fragilidade emocional dela para conseguir ali coisinhas, que eram interessantes para ele. Mas para o desespero da família, nada aconteceu como eles esperavam. Mesmo com os indícios e a tentativa dos pais de formalizar uma queixa, nenhuma medida legal foi tomada contra o Michael naquele momento.
O processo empacou, as provas perderam força e a sensação foi de impotência total. O casal havia feito tudo certo, mas o sistema parecia não acompanhar a urgência daquela situação. O Michael, por sua vez, não desapareceu e nem ficou com medo, muito pelo contrário, ele continuou tentando contato com a Roxana. Ele passava pela casa dos pais adotivos, enviava mensagens e, segundo relatos, chegava a bater na janela do quarto da adolescente durante as madrugadas, convidando ela para coisinhas ali. Houve até um episódio em que os dois foram encontrados juntos dentro de um carro tarde da noite em uma rua deserta. A polícia, no entanto, limitou-se a orientar a Roxana a voltar para casa, sem investigar mais a fundo o contexto daquela situação, ignorando mais uma vez sinais de alerta que poderiam ter evitado o que viria a acontecer depois. A conexão entre o Michael e a Roxana se intensificou. Apesar das tentativas dos pais para afastá-la dessa influência, ela parecia cada vez mais envolvida. O Michael era mais velho, tinha experiência e sabia exatamente o que dizer para conquistar a confiança da jovem. A história toda era carregada de desequilíbrios emocionais, especialmente porque a Roxana já havia sido diagnosticada com um transtorno conhecido como transtorno reativo de vinculação. Como eu expliquei para vocês, essa condição afetava a capacidade dela de criar laços afetivos com os seus cuidadores. E o Michael estava cercando ali a garota, fazendo com que esse vínculo fosse criado com ele. E isso, gente, fazia com que a Roxana simplesmente preferisse a todo momento estar com ele ao invés de estar com os pais. E foi nesse contexto que, em setembro de 2014, que os dois começaram a imaginar uma forma extrema de ficarem juntos e eliminarem a família da garota. O Michael, temendo possíveis consequências legais por conta do envolvimento com uma menor, teria começado a sugerir algo radical: eliminar todos os obstáculos. E para ele, o principal empecilho era justamente a família que protegia a Roxana. O ideal era que aquela família fosse eliminada, porque se não houvesse mais ninguém para impedir o relacionamento, eles poderiam fugir e viver a vida livres, como personagens de uma história de romance e fuga. Mas na realidade, não havia nada de poético naquele plano, e sim uma sequência de decisões assustadoras que caminhavam para um desfecho traumático, irreversível e bizarro. Na madrugada do dia 17 de outubro de 2014, a Roxana se levantou silenciosamente enquanto todos na casa dormiam. Com uma faca na mão, ela entrou no quarto do irmão, que tinha apenas 12 anos. Em um ato repentino e impulsivo, ela desferiu um golpe contra ele, mas as coisas não saíram como ela esperava. O menino acordou gritando e foi esse barulho que despertou a Lorraine e o Jeffrey, que saíram correndo pelos corredores da casa para ver o que estava acontecendo. Enquanto isso, a Roxana já havia ido ao quarto da irmã mais nova, de 11 anos, onde pretendia repetir o ataque, mas a gritaria do irmão, somada à movimentação dos pais, a fez recuar. As autoridades afirmam que momentos antes ela trocou mensagens com o Michael dizendo que estava nervosa, que não sabia se teria coragem de seguir com o plano. E ele, segundo os registros, insistia que ela fizesse aquilo. Ele encorajou a garota a tirar a vida da família inteira. Disse para ela que era muito fácil, era só ela pensar que estava fatiando um tomate. Isso para mim é de um absurdo, de uma frieza fora do normal, porque assim, vamos pensar que os pais eram adotivos e que ela não tinha criado vínculos emocionais com eles, o que por si só já é complicado, afinal já fazia anos que ela estava com essa família. Mas os seus irmãos, que ela tinha um histórico de protegê-los, e agora ela estava disposta a acabar com a vida deles por conta de um alecrim dourado que ela conhecia há pouco tempo. Isso pra mim é bizarro, sabe? Felizmente, a Roxana não tinha forças para cometer um absurdo desses. O seu plano falhou e foi nesse momento que algo pareceu mudar.
Ao invés de seguir com os atos planejados, a Roxana pulou pela janela, encontrou o Michael do lado de fora e os dois fugiram juntos. Embora ela não tenha conseguido terminar o serviço, o que me deixa chocada é que ela teve coragem de começar. E isso por si só já mostra o quanto essa garota estava doente por esse cara. Enquanto eles fugiam, dentro da casa o desespero era total. A Lorraine e o Jeffrey encontraram o filho machucado e a filha mais nova em estado de pânico. Eles ligaram imediatamente para os serviços de emergência, o garoto foi levado ao hospital e felizmente conseguiu se recuperar fisicamente, depois de atendimento intensivo hospitalar. Mas o trauma deixado para aquela noite ainda levaria tempo, talvez uma vida inteira para cicatrizar. Isso se cicatrizasse, porque assim, ser atacado pela própria irmã é algo difícil de superar. A fuga da Roxana e do Michael não durou muito tempo. Em menos de 2 dias, a polícia conseguiu localizá-los na casa do Michael em Detroit. Os dois estavam tranquilos, como se tudo estivesse resolvido. Nos celulares, as conversas revelaram os detalhes do plano, as instruções e as mensagens de incentivo. Ficava cada vez mais difícil de imaginar que a Roxana tivesse agido sozinha ou tivesse tido aquela atitude por conta própria. O Michael foi imediatamente detido, a Roxana também. O plano havia falhado, mas as consequências ainda seriam duras e dolorosas para todos os envolvidos. Com a prisão da Roxana e do Michael, o caso logo se tornou manchete em todo o estado. A comunidade, chocada com o que havia acontecido, mal conseguia compreender como uma menina de apenas 15 anos, adotada com tanto amor, carinho e cuidado, poderia ter participado de um plano tão devastador e ainda começado tudo aquilo pelo seu irmão, que era sangue do seu sangue. A promotoria, diante da gravidade dos fatos, tomou uma decisão muito polêmica. A Roxana seria julgada como adulta. De acordo com o promotor responsável, a acusação não podia ignorar o nível de planejamento e intencionalidade por trás do que havia acontecido. As mensagens trocadas entre ela e o Michael indicavam que tudo havia sido meticulosamente pensado e planejado. Por isso, mesmo com a pouca idade, ela responderia por conspiração e tentativa de tirar a vida dos próprios familiares. Essa notícia abalou profundamente os seus pais adotivos, a Lorraine e o Jeffrey, que mesmo depois de tudo haviam feito de tudo que estava ao seu alcance para proteger a Roxana. E agora eles se viam diante de uma decisão que para eles parecia completamente injusta. Eles não negavam a gravidade do que havia acontecido, sabiam que o filho por pouco não havia perdido a vida e que toda a família carregaria aquele trauma por muitos e muitos anos, mas também acreditavam que a Roxana não tinha plena consciência do que estava fazendo. Para eles, a filha havia sido influenciada, manipulada emocionalmente e merecia tratamento e não punição. Eles até concordavam que ela fosse para uma clínica de reabilitação ou psiquiátrica, mas não para prisão. Eles contrataram um advogado renomado para defendê-la, estavam dispostos a gastar o que fosse necessário para garantir um julgamento justo, mas surpreendentemente a justiça interferiu na escolha da defesa. O juiz responsável pelo caso rejeitou o advogado particular e designou uma defensoria pública para atuar em nome da Roxana. Tudo porque, segundo ele, a família que era alvo, que seria a vítima, não poderia pagar pela defesa de alguém que estava planejando o assassinato deles. Essa foi uma decisão que deixou a família indignada e, segundo a Lorraine, isso prejudicaria ainda mais a capacidade da filha de ter um julgamento realmente equilibrado. Apesar da resistência da família, a nova defesa aceitou um acordo proposto pela promotoria. O acordo previa que a Roxana cumpriria entre 10 a 20 anos de reclusão em uma unidade destinada a adultos. Em troca, ela evitaria um julgamento completo e as consequências imprevisíveis de uma condenação máxima. O caso tinha todos os elementos para resultar em uma pena bem mais severa se fosse levado a júri popular. O histórico familiar, a premeditação, os registros de mensagens,
tudo pesava muito contra ela. Então a decisão de aceitar o acordo dividiu opiniões, mas ela aceitou. Para o público geral, o tempo de 10 a 20 anos era compreensível considerando os fatos, mas para Lorraine e para o Jeffrey era uma pena excessiva. Eles acreditavam que a filha precisava de acompanhamento psicológico intensivo e que colocá-la em um ambiente prisional adulto com tantas fragilidades emocionais seria uma sentença ainda mais dura do que a própria pena em si. Mesmo assim, o acordo foi formalizado e o Michael, por outro lado, ele não teve essa alternativa de acordo. Ele foi levado a julgamento e, diante das evidências, incluindo mensagens de texto que incentivavam claramente atos violentos e planejados explícitos, e foi considerado culpado. A pena dele foi definitiva e gerou polêmica, tá? Ele foi condenado à prisão perpétua. Durante o julgamento, ele tentou inverter os papéis e alegou que tudo havia sido ideia da Roxana, que ele apenas havia seguido o que ela dizia. Mas as provas mostravam outra coisa. Ele era quem incentivava, pressionava e guiava os passos da garota. As mensagens estavam lá com instruções claras do que ela deveria fazer e como agir. O Michael foi afastado da sociedade, para muitos foi um alívio, mas para a família Sikorsky o foco ainda estava na Roxana. Mesmo com tudo o que havia acontecido, a Lorraine e o Jeffrey nunca deixaram de visitar a filha. Eles continuaram acreditando que ela havia sido vítima de uma combinação perigosa. Transtornos não totalmente compreendidos e tratados, traumas não resolvidos e a influência de uma figura manipuladora. Em entrevistas e audiências, a Lorraine chegou a afirmar que a filha era apenas uma criança com uma história de vida difícil e que tratá-la como adulta não traria nenhum benefício real para ninguém. Em uma das entrevistas, ela disse: "Nada será resolvido trancando nossa filha em um lugar onde ela só encontrará mais dor. O que ela precisa é de ajuda, precisa de cuidado, de orientação. Ela cometeu erros terríveis, sim, mas ela também foi machucada ao longo do caminho." O ponto mais delicado dessa história talvez esteja na reação dos irmãos mais novos, especialmente do menino que foi atacado naquela madrugada e que foi a pessoa que teve ali um prejuízo físico. Durante uma das audiências, a Lorraine afirmou que o garoto havia perdoado a irmã, que ele ainda a amava e queria vê-la de volta em casa algum dia. Só que essa declaração dividiu opiniões. Muitos se perguntavam se o garoto realmente sentia isso ou se estava tentando corresponder às expectativas dos pais, que continuavam tentando tratar a Roxana com carinho mesmo depois de tudo que ela fez. A grande questão era como reconstruir uma família depois de algo assim. Em 2017, cerca de 3 anos após a sua condenação, a Roxana decidiu tentar reverter o acordo judicial que havia assinado. Por meio da sua nova defesa, ela entrou com um pedido para retirar a confissão de culpa, alegando que a advogada anterior, a defensora pública designada, não deveria ter permitido que ela aceitasse aquele acordo, pois era prejudicial. A solicitação foi formalizada e levada à justiça, mas o pedido enfrentou resistência. Embora a defesa argumentasse que a jovem havia sido pressionada a aceitar a pena e que não teve orientação adequada, o histórico do caso, com os registros de mensagens, depoimentos e a gravidade dos atos, dificultava e muito uma reavaliação. O tribunal analisou documentos, mas o acordo permaneceu válido e a pena foi mantida. Enquanto isso, Michael continuava cumprindo a sua sentença em regime fechado, condenado de forma definitiva. Ele não teve sucesso em qualquer tentativa de apelação e a sua pena segue em vigor sem alterações. No dia 16 de outubro de 2024, a Roxana teve sua liberdade condicional aprovada. Ela vai ter que passar agora, em outubro de 2025, por uma segunda avaliação para verificar se essa liberdade condicional será mantida. Isso vai acontecer todos os anos, e se em algum momento ela violar a condicional ou tiver algum comportamento errático, ela pode voltar para a prisão. É claro que a família dela, que queria tanto que ela saísse da prisão, ficou
ficou muito feliz com essa notícia e agora eles estão vivendo juntos. A Lohane e o Jeffrey continuam prestando apoio à filha, eles seguem acreditando que a Roxana é capaz de reconstruir a sua vida mesmo diante do que aconteceu. A relação familiar com os irmãos mais novos, no entanto, é mantida de forma discreta e sob orientação de profissionais especializados no bem-estar infantil e também psicológico. Esse caso é mais um daqueles casos que nos faz pensar sobre a influência dos jovens aí com outras pessoas que estão por trás de uma tela, porque a Roxana conheceu a pessoa que destruiu a sua vida atrás de uma tela, por trás de um celular, por trás de um computador. E eu acho que é por isso que a gente tem que prestar muita atenção em com quem os jovens que são próximos a nós conversam aí na internet. É claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.